Gente, quero conversar com vocês hoje sobre um texto que o Senhor continuamente, constantemente traz ao meu coração, e eu penso que é uma das prioridades, ou é uma prioridade do nosso coração, é uma prioridade da nossa devoção. Queria conversar com vocês hoje sobre o texto de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios 4, 23. Está escrito assim: sobretudo ou acima de tudo, o que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, ou dele procedem as fontes da vida. Gente, esse texto me chama a atenção, porque muitas coisas são importantes na nossa vida. E a Bíblia nos ensina a guardar muita coisa e a cuidar de muita coisa. Nós precisamos cuidar bem da nossa família, nós precisamos cuidar bem dos nossos filhos, nós precisamos cuidar bem do nosso ministério, do nosso chamado, do nosso propósito. Nós precisamos cuidar bem dos nossos recursos financeiros. Nós precisamos ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos deu. Mas a Bíblia não diz que a gente tem que cuidar de tudo de forma igualitária. Existem coisas que são mais importantes, e essa é uma pergunta interessante a fazer. O que é mais importante? Dentre tantas coisas que nós precisamos cuidar, precisamos guardar, e essa é uma responsabilidade humana desde o jardim, cultivar e guardar. Dentre tantas coisas, o que guardar primeiro? Qual é a prioridade de alguém que entendeu e que está respondendo a palavra do Senhor? E o texto diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Há uma prioridade no cuidado para com o coração. E isso é um tanto quanto estranho, ainda mais num contexto em que a gente entendeu que nós devemos cuidar uns dos outros, que nós devemos cuidar das coisas de Deus, nós devemos cuidar da palavra, do ministério, nós devemos cuidar de muita coisa, mas é muito importante, ou acima de todas as coisas importantes, você tem que cuidar do seu coração. E não é cuidar, por mais que seja importante e seja necessário cuidarmos uns dos outros, existe uma responsabilidade que não pode ser terceirizada. O texto diz: acima de tudo, guarde o seu coração. É uma responsabilidade sua cuidar do seu coração. Não dá para terceirizar o seu coração para ninguém. Por mais que você seja um líder de DNA, por mais que você seja um pastor, por mais que você seja um pai, você não consegue fazer tudo pelo coração do outro. Existem lugares, existem chaves do coração que só tem do lado de dentro. E nós precisamos cuidar do coração. Aí a pergunta que nos fica é: o que é esse coração então? Está claro para nós que não é essa bomba muscular que a gente tem aqui no peito. A Bíblia usa uma linguagem simbólica, metafórica, usando esse coração aqui, porque esse coração aqui, ele tem uma característica: ele afeta nosso corpo todo. O que sai do nosso coração chega em cada milímetro do nosso corpo. Não tem uma célula do nosso corpo que não receba do que sai desse coração. O coração, esse aqui, é uma ilustração de Deus para falar de um outro coração, que é esse que nós devemos cuidar, que é esse que nós devemos guardar acima de todas as coisas. Que lugar é esse, gente? Que coração é esse que a gente tem que cuidar acima de todas as coisas? Sabe que esse coração aqui nos ensina, por quê? Um pedaço de aula de anatomia, para quem está familiarizado com esse termo, você vai lembrar que o coração, ele não tem esse formatinho aqui, romântico, né? Queria eu fazer um desenho do coração aqui, mas ia ficar muito feio, muito feio. Eu não sou igual o Douglas, que tem essa capacidade de desenhar as coisas bonitas. Mas você já viu fotos, você já viu ilustrações do coração, e sabe o que tem lá no coração? 4 cavidades. O coração tem 4 câmaras.
E o que é interessante desse coração aqui, dessa bomba muscular, que é uma fonte que jorra para todo o corpo e que chega em cada pedacinho dele. Esse coração, ele tem entradas e saídas, sim? E ele precisa receber por meio das veias, e ele precisa dar por meio das artérias. E ele recebe um sangue oxigenado, purificado, lá do pulmão. O pulmão purifica o sangue e ele envia. E ele manda esse sangue oxigenado para o coração, para que o coração, sabe, o tum-tá, tum-tá, tum-tá. Esse coração está recebendo um sangue. Aí, gente, eu que fiz esse desenho aqui, ficou legal? Então, olha, você está vendo o azulzinho? O azulzinho recebe um sangue desoxigenado, um sangue impuro, um sangue sujo. E o vermelhinho, ele recebe, ou ele entrega um sangue, e recebe também lá do pulmão, um sangue oxigenado. Por isso que tem uma parte aí que está representada pelo vermelho, que é o oxigênio ali, o ferro, e uma parte que está azul, que é o gás carbônico, é um sangue que já foi usado, é um sangue que está cansado já. E ele vem cansado, desoxigenado pela veia cava, trazendo restos do corpo todo, entra no coração, vai para o pulmão, e tem que ter essa entrada e saída, esse fluxo adequado, senão a gente morre. E quando Deus está usando essa figura do coração, Ele está se valendo desse fluxo, para dizer que nós temos um pulso que vem do Espírito, como um pulmão que nos oxigena, o pneuma, o fôlego de vida, e nós recebemos do Espírito. Então o que é o coração? É o lugar onde o Espírito pulsa em nós. Mas o que é o coração? É o lugar onde nossa alma pulsa em nós. E o coração é esse lugar onde o Espírito e a alma se encontram. Onde nós recebemos aquilo que vem de Deus por meio do seu Espírito, mas nós também recebemos aquilo que vem da nossa alma. E a gente quer bloquear muitas vezes aquilo que vem da gente, porque o que vem da gente é desoxigenado, o que vem da gente é fraco, o que vem da gente é sujo, o que vem da gente é frágil, o que vem da gente não é bom, é cansado. Mas o que vem de Deus é bom. Então quantas vezes a gente não tenta obstruir aquilo que está vindo da gente, para ficar só com o que está vindo de Deus? Só que sabe o que acontece? Um infarto. Nós coagulamos, nós bloqueamos muito do que está acontecendo dentro de nós, quando a gente só cuida de uma parte do coração. Quando a gente só cuida do que está recebendo, por melhor que seja o que a gente esteja recebendo do pulmão, se não receber também o que está vindo da veia cava, esse fluxo, essa interrupção, essa obstrução, mata. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Coração é o lugar onde o Espírito pulsa dentro de nós, e onde a alma pulsa dentro de nós, e nós precisamos desse tum-tá. E nós precisamos dessa expressão sobrenatural, e precisamos dessa expressão natural. Nós precisamos dessa natureza de Cristo em nós, do Espírito, mas nós precisamos dessa natureza humana que também é Cristo em nós, porque Ele, totalmente homem, totalmente Deus. Ó, que isso, vamos reagir, gente, que isso? Vocês já estão esquecendo da hora dos avisos. Mas o que a gente entende, gente? Nós temos uma responsabilidade para com o coração, e é mais importante do que todas as coisas. O coração é esse lugar do encontro. O coração é o lugar onde espírito e alma se encontram. O coração é o lugar onde o espírito faz tum e a alma faz tá. E nós precisamos que tudo isso esteja acontecendo de forma desobstruída, fluida, com o coração inteiro, com condicionamento. Sabe o que eu descobri nas escrituras, gente? O coração alegre faz bem para o corpo. O coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios capítulo 15, verso 13. Diz que existe uma comunicação entre o que acontece no seu coração e o que acontece no seu corpo.
Por que você vê assim, por exemplo, você olha para o Fábio Bravo. Por que ele é tão lindo, gente? O coração alegre aformoseia o rosto. É isso, está explicado. Porque o que está acontecendo dentro do coração, no interior, se manifesta no exterior. O coração é esse lugar de encontros. E aí, aquilo que acontece lá dentro se manifesta exteriormente, tanto positivamente quanto negativamente. Você já ouviu falar dos transtornos ou das doenças psicossomáticas? São problemas do interior, da psique, que se manifestam de forma somática, ou seja, no corpo, porque o coração e o corpo estão conectados. Mas Provérbios 15, 13 tem uma parte B, como diriam os antigos. A parte B do texto diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração oprimido, ou o coração abatido, oprime o espírito. O coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração abatido oprime o espírito. Sabe o que está acontecendo? Quando o coração está abatido, quando o coração não está bem guardado, quando o coração não está protegido, o que é espiritual está correndo perigo. Existem opressões que não são demoníacas. Existem opressões que são do coração. O coração oprimido vai esmagando, vai sufocando, vai obstruindo o que está recebendo do Espírito. Então nós temos uma responsabilidade de cuidar bem desse lugar. E o que vem para a gente por meio da alma? Nossas emoções. As nossas emoções são muito poderosas e elas têm poder de atrapalhar, elas têm o poder de impedir, elas têm o poder de matar, de sufocar, de esmagar. Você pode estar espiritualmente muito bem, recebendo muito, mas se as suas emoções estão desajustadas e estão apertando e danificando seu coração, você pode estar sufocando o que recebe do Espírito. Gente, eu cansei de atender, ou atendo semanalmente, muitos homens e mulheres de Deus, extremamente oprimidos, com crises espirituais que não nasceram no espírito, que nasceram nas emoções, que nasceram na alma, porque a gente não sabe lidar com esse monte de gás carbônico que flui dentro de nós. A gente não sabe como fazer esse fluxo, como fluir. A gente sabe como fluir no espírito, mas a gente não sabe como fazer a alma fluir de um jeito saudável. E nós não podemos nos concentrar em uma coisa só, achando que nós somos só espírito, porque se tiver alguém que é só espírito aqui, sem um corpo, é um fantasma. Espírito sem corpo é fantasma, e corpo sem espírito é defunto. Então nós precisamos juntar essas coisas, e o fluxo precisa acontecer, e a gente precisa ser inteiro. Integridade tem a ver com isso, e isso é saúde. Saúde é inteireza, saúde é integridade. E essa é uma mensagem de Deus para nós nesse ano. Construir um lugar para a presença de Deus, ou construindo um lugar para a presença de Deus de casa em casa. Falando da saúde desse templo aqui, falando desse lugar do nosso coração. E a gente precisa aprender sobre isso, a gente precisa mergulhar nisso também. Precisamos nos atentar a isso. Então, eu queria conversar com vocês sobre como guardar o coração, para que a gente possa viver e expressar de fato o que a gente tem recebido do Espírito, porque cada pedacinho da nossa vida vai ser afetado pelo que está saindo do coração. Como que você abençoa a sua casa? Cuidando do seu coração. Como que você muda seu casamento? Cuidando do seu coração. Como que você melhora a sua vida profissional? Cuidando do seu coração. Não vai mudar de fora para dentro, vai mudar de dentro para fora. É assim que o Evangelho faz. Então, fazer um parêntese aqui. A gente começa errado porque a gente nem sabe o que é uma emoção. A gente não sabe nem definir direito o que é isso, e a gente já começa a lutar errado, ou cuidar errado, porque a gente não é nem ensinado, de certa forma.
que está acontecendo dentro da gente? Então, como introdução do cuidado, não dá para você cuidar bem do que você não conhece. Existe uma parte importante do seu coração que são as suas emoções. O pessoal da escola, overdose essa semana, né? Que isso. Essa semana, não me aguentam mais. Mas eu já combinei com a Grazi, eu vou voltar. Vocês vão ter que me engolir. Só que as nossas emoções são um terreno muito desconhecido para nós. E como é que a gente cuida de quem a gente não conhece? Não dá para cuidar de quem você não conhece, não tem intimidade, não tem familiaridade. Então vamos tentar entender o que é uma emoção. Emoção é uma resposta, uma reação automática do meu corpo. Sim? Quando algum estímulo, externo ou interno, afeta algo que é importante para mim. Vou traduzir isso em palavras mais tranquilas, mais do nosso dia a dia. Uma emoção é um afeto, ou seja, me afeta, porque algo que eu amo, que eu valorizo, está sendo de alguma forma atingido, positivamente ou negativamente. Por que eu me emociono com alegria? Porque algo que eu valorizo, que eu amo, que tem o meu afeto, está sendo atingido positivamente. Mas por que eu tenho uma emoção desagradável, como a tristeza, a raiva, como o medo, a nojinho? Essas emoções desagradáveis, elas vêm quando algo que eu valorizo, que eu amo, está sendo ameaçado. Então, toda vez que me afeta é porque tem o meu afeto. Sim? É como se as minhas emoções fossem ressonâncias magnéticas, poderosíssimas para identificar o que eu amo e o que eu valorizo. Eu preciso das minhas emoções para abrir portais dentro de mim, para conhecer amores e valores, e isso é indispensável. E quando eu obstruo esse processo, quando eu não conheço isso, quando eu não faço isso, eu estou deixando de acessar lugares muito poderosos do meu coração. Eu estou deixando de cuidar e tratar o que é mais importante. Então as emoções têm esse propósito de comunicar. Emoção é um comunicado do coração. Emoção é uma forma do coração dizer com o que ele se importa. Por isso que seu marido, sua esposa faz tanta raiva no você. Porque você tem o afeto, ou você tem afeto por ele, por ela, por isso que te afeta. Tem ninguém capaz de fazer tanta raiva no você como seu marido, sua esposa. Porque onde tem mais afeto, afeta mais. É verdade ou não é verdade, gente? Por que vocês não falam? Está com medo da esposa? Está com medo do marido? Mas é verdade. Então, vou tentar explicar isso de forma parabólica. Vou usar 3 parábolas. Sim? O que está acontecendo quando a gente está diante de uma emoção? Emoção, primeira parábola, é como uma onda, ok? Imagina que você está numa praia maravilhosa, lá no Rio de Janeiro, Copacabana, e aí de repente você entrou na água, e aí vem aquela ondinha baixinha. O que você faz quando vem aquela ondinha baixinha? Nada. Gostoso, aquela marolinha. Você andou um pouquinho mais, igual Ezequiel, você vai indo mais para o fundo, mais 500 côvados. Aí a ondinha já vem um pouquinho mais alta. Ela vem aqui, o que você faz? Dá uma viradinha. Deixa ela bater nas costas. Você andou um pouco mais, aí ela já vem um pouco mais alta. Agora, não adianta só você dar uma viradinha, porque ela pode te cobrir. O que você faz? Dá um pulinho. Antes de mergulhar, você dá um pulinho. Quem já pulou ondinha? Dia 1º de janeiro? Não, aí não. Aí eu pegando você. Um flagra. Só que aí, quando você andou um pouquinho mais, a onda vem, agora não vai mais adiantar você dar um pulo. O que você vai ter que fazer? Mergulhar. Sim? Você entrou no mar, você tem o poder de impedir que a onda venha até você? Não, o que você pode fazer? Ajustar o seu posicionamento para que a onda não te derrube. O que está acontecendo quando você está debaixo de uma emoção? Uma onda química e hormonal está atingindo seu corpo.
É uma onda literalmente de adrenalina, de cortisol, de ocitocina, de GABA. Tem um monte de substância que está sendo liberada como uma onda. Gente, viver é navegar. Navegar é viver. E nós estamos no mar da vida. E essas ondas virão até nós. Você pode impedir que a onda venha? Não, mas você pode ajustar o seu posicionamento para que ela não te derrube. Irai-vos, mas não pequeis. Você pode ajustar o seu posicionamento. Você não pode impedir a ira. Pelo contrário, se você impedir, é um problema. Sabe que é um mandamento se irar? Irai-vos. Você tem que se irar. Quando você não se ira quando devia ficar irado, quando você não sente a emoção que está no coração de Deus naquele momento, você está adoecendo. Você está adoecido. Você está fazendo mal a si mesmo. A questão é, eu preciso que essa onda faça o que ela tem que fazer, mas eu posso ajustar o meu posicionamento para que ela não me derrube. Sim? Faz sentido? Vou exemplificar isso de uma forma mais prática. Imagina que um Rottweilerzinho de nada assim, está vindo ali no estacionamento. Começou a latir, certo? Ok? Quando ele vem, você lembra que é uma reação automática diante de um estímulo externo ou interno? Esse estímulo externo pode ser algo que eu vejo ou algo que eu ouço. Então, algo que eu ouvi, algo que eu vi, um latido de um cachorro bravo, ou o cachorro bravo vindo, salivando na minha direção, eu nem penso, é uma reação automática. Meu hipocampo, que armazena as coisas importantes para mim, os meus conceitos, valores, meus aprendizados, minha integridade física. Meu hipocampo sabe que os meus membros são importantes, que a minha integridade física é importante. Então, automaticamente, isso é um sistema que não usa a minha vontade. Eu não decido fazer isso. A minha amígdala percebe isso, ela recebe um sinal e ela dispara uma onda de adrenalina para o meu corpo e de cortisol para o meu corpo. Quando essa adrenalina vem para o meu corpo, primeira coisa, meu coração. Por que que o coração dispara? Para mandar mais sangue para os meus músculos. Porque os meus músculos vão precisar ser alimentados, nutridos com oxigênio, para que eu possa correr ou lutar. Correr do cachorro ou lutar contra ele. Então esse sangue vai ser bombeado no meu corpo. Sim? Mas esse sangue vai ter que sair de algum lugar. Então da onde que o corpo tira? Do aparelho gastrointestinal. Naquele momento você sente um frio na barriga. Porque o sangue que iria para a barriga, de repente ele vai para os músculos. Por isso que dá aquele frio. Quem já sentiu? Friozinho na barriga, sim? Só que tem um problema. Tem coisa lá no intestino que precisa ser metabolizada. Só que naquele momento aquilo vai te atrapalhar. Aquilo te atrapalharia. Aquilo vai pesar e não vai ser metabolizado. Então o que que seu intestino faz? Ele expulsa aquilo em nome de Jesus. Vem como uma concupiscência, um desejo desenfreado assim, ó. Para liberar, para que você possa usar o seu sangue, o seu fluxo sanguíneo nos músculos, sim? Isso é uma resposta adaptativa diante de um estímulo externo ou interno. Gente, é inteligente isso. Isso acontece quando um cachorro corre atrás de você, ou quando sua esposa fala, nós precisamos conversar, ou quando o chefe fala, ó, amanhã você tem que entregar aquela planilha, você nem começou. São reações que acontecem quando a gente vê algo que a gente ama ameaçado, sim? É natural. Acontece também de ficar um bolo na garganta, quem já sentiu? Um nó na garganta, sim? Deixa eu te dar uma notícia, não é Satanás te estrangulando. É a sua traqueia que dilatou, para poder passar mais oxigênio, para que você tenha mais oxigênio para o seu coração poder mandar para os músculos. Seus músculos vão ficar mais entumecidos, mais cheios de sangue. Por quê? Porque ele vai precisar daquilo. Só que como a gente não lutou com ninguém, não correu, chega no final do dia, a gente está todo duro assim, todo tenso, sabe? Aqui a nuca tensa, aqui o trapézio todo duro, porque a gente recebeu muito fluxo sanguíneo naquela região. Sim? Então esse fenômeno é um fenômeno biológico, é uma onda que está acontecendo. Dá para impedir?
Não. Dá para ajustar o nosso posicionamento para que não derrube a gente, ok? Segunda parábola. A segunda parábola é exemplificada a partir de um motor. Sabe por quê? Porque a palavra latina para emoção é movimento, sim? Emoção é movimento, ok? Palavra do inglês, por exemplo, emotion, vai dar essa ideia de algo que te move. Então, qual que é o propósito da emoção? Gerar em nós um movimento. O problema é que quando a emoção não gera um movimento, ela gera um adoecimento, porque ela fica como uma energia presa dentro da gente, e no corpo nada se perde, tudo se transforma. E a gente tem uma tendência de prender aquilo, porque a gente é crente, não pode se emocionar. Então a gente repreende aqui. Só que emoção não é demônio, é hormônio. E não adianta você ficar aprisionando aquilo. Ela precisa cumprir o seu propósito. Ela precisa te mover. Então qual é o movimento que você vai fazer a partir de cada emoção? É sobre isso. E sabe que as emoções são maravilhosas para movimentar a gente. Existem decisões, existem conversas que a gente só tem quando o nível de desconforto emocional fica tão intenso que aí a gente fala, agora chega. O próprio arrependimento, ele é uma tristeza que opera, ou Deus opera na nossa tristeza. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, existe uma tristeza que opera para a vida e uma que opera para a morte. Movimentar, operar, agir. Deus usa essa tristeza e ela me movimenta, ela me empurra para uma mudança. Deus se apropria da minha angústia. E aí é bom, é maravilhoso quando eu uso as minhas tristezas, as minhas angústias, para me movimentar na direção certa. Eu preciso delas. Se você estiver anotando, anota isso. A emoção é um excelente motor. É um ótimo motor. Mas é uma péssima motorista. Muito ruim. Porque enganoso é o coração mais que todas as coisas. Então a emoção é forte, como um touro. Uma burra. Como um jumento. Ela é extremamente potente. Ela é um motor para mover a gente, mas ela não pode ser um condutor para dirigir a gente. Por isso a gente tem que colocar a emoção no seu devido lugar. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e não pelas emoções. Mas nós precisamos senti-las. Não é pecado sentir, gente. Pecado é se entregar ao que sente. Não é pecado sentir. Pecado é se entregar ao que sente. É deixar o sentimento sentar no volante da nossa vida e nos conduzir. Sim? Então, eu não posso impedi-la, mas eu posso colocá-la no seu lugar. E devo colocá-la no seu lugar. É um excelente motor, mas é uma péssima motorista. Terceira parábola, para a gente entender a emoção e a gente aprender como guardar o nosso coração. Terceira parábola é que a emoção é como uma semente. Por quê, gente? Porque uma semente não é uma obra pronta. Uma semente é algo imaturo. Assim como as nossas emoções não são obras prontas, acabadas, inteligentes. As emoções são imaturas. Por exemplo, tem um texto das Escrituras, Pedro escrevendo à igreja, o apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que Pedro está dizendo para nós? Que a ansiedade é como uma semente. Sim? A gente tem que parar de demonizar esse processo. Toda vez que você sentir uma ansiedade, o que a Bíblia mandou você fazer? Pegar essa ansiedade. Sim? E não é para você guardar no bolso, esconder, jogar debaixo do tapete. Não é para você negar, fingir que não está sentindo, porque não pode sentir ansiedade. Não, é para você pegar ela, dar nome para ela, porque cada semente tem um jeito de ser cultivada. Cada semente tem uma forma, cada emoção tem um jeito de ser lidada. Você pega essa semente e é para você semear na terra certa. O que
Pedro está ensinando a gente. Lance, semeie, entregue, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe como fica mais leve? É libertador saber que eu não tenho que destruir uma coisa, que eu não tenho que amarrar uma coisa, que eu não tenho que controlar uma coisa que eu não tenho como controlar. Porque a gente se culpa por sentir, a gente fica oprimido porque está sentindo uma coisa que a gente não queria sentir. Quando eu pego e lanço essa semente na terra boa de Cristo Jesus, ela vai produzir um fruto. Por exemplo, a ansiedade é uma baita matéria-prima de fé. Eu lanço a minha ansiedade e ele vai produzindo em mim mais fé. Então toda vez que você ficar ansioso, não anda ansioso. Pega essa ansiedade e lança. Não tem problema, Deus gosta de coisa ruim, Ele gosta da gente. Se Deus precisasse de coisa boa, se Deus só quisesse as coisas boas, Ele jamais ia ter aceito a gente. Ele nunca pediu as coisas boas, Ele sempre pediu tudo. A linguagem de Deus nunca foi entregue o que é bom. A linguagem de Deus sempre foi entregue tudo. Então tudo, ame o Senhor com todo o seu coração. Todo o seu coração inclui os sentimentos que você não queria ter, os sentimentos que você tem vergonha de ter, as emoções mais dolorosas e inflamadas, até as pecaminosas, misturadas em crenças equivocadas, em mentiras, em distorções, você pode lançar sobre Ele, pode entregar para Ele, porque é o coração fluindo, é o salmo sendo escrito. Gente, o que é um salmo? É o salmista cheio de uma emoção, e ele pega aquela emoção, e ele dá nome para ela, e ele coloca aquela emoção para fora, aquele sentimento para fora, e ele semeia aquilo no coração de Jesus. E qual que é o resultado? Aquilo produz nele uma exultação, produz uma adoração, ele transforma a dor em adoração. Porque ele pegou aquela semente. E sabe o que eu descobri, gente? Gálatas 5:22, o que diz? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. Mas, gente, para a gente ter fruto, tem que ter semente. E as nossas emoções são excelentes sementes para desenvolver o fruto do Espírito em nós. Ou não é a raiva que faz a gente desenvolver paciência. Tem jeito mais poderoso de transformar você em alguém paciente do que alguém desenvolvendo, apertando o gatilho em você, gerando raiva em você, gerando medo em você, gerando desconforto em você. É assim que Deus vai produzir. É a tribulação que produz a paciência. Nós vamos precisar disso, ferro afiando ferro. Então, você está com sua esposa, com seu marido aí do lado, fala assim: obrigado pelas sementes que você me dá, meu amor. Eu é que não estava sabendo semear. Você está aí com alguém do seu DNA, fala: obrigado pelas sementes que você me dá. Ó. É família, é lugar do afeto, por isso que afeta. E nós temos que parar com a idolatria do bem-estar. Se sentir bem, eu estou me sentindo mal lá no DNA. Que bom, glória a Deus, é sinal que tem afeto. Tem que ter mal-estar mesmo. Sabe que, já falei aqui para vocês, uma mulher que está dando à luz, gerando um filho, ela está se sentindo bem? Quando ela está lá naquele ápice da dor do parto, ela está se sentindo bem? Ela está se sentindo péssima. Mas ela está saudável? Sim. Agora uma mulher está se sentindo ótima. Aí chega outubro, ela vai fazer mamografia. E aí lá no exame detecta que tem um nódulo lá, 5 centímetros. Estava sentindo nada, de repente, ela está se sentindo bem, ou ela estava se sentindo bem até esse momento? Sim, mas ela estava saudável? Não. Então a gente tem que parar de idolatrar o bem-estar, como se isso fosse um sinal de saúde. Porque às vezes saúde é a gente estar sendo apertado.
E a igreja, a família, o DNA, o casamento, vai ser o lugar que vai oprimir, espremer, angustiar, chacoalhar, humilhar a gente. Mas são sementes que estão sendo lançadas aos pés de Jesus. E aí tem um problema, gente. A continuação daquele texto que a gente falava agora, irai-vos, mas não pequeis, em Efésios diz assim, não deis lugar ao diabo. Toda emoção está abrindo um espaço para alguém. Ou Deus vai ocupar esse espaço, ou o diabo vai. Por isso é tão importante a gente saber o que fazer, porque esse espaço vazio não vai ficar desocupado. Alguém vai ocupar. E o diabo é astuto, oportunista. Ele sabe exatamente quais são as nossas fomes. Por isso que ele esperou 40 dias de jejum de Jesus, para Jesus sentir fome. Porque Satanás sabe a hora da nossa fome e sabe qual é a nossa vulnerabilidade. Ele sabe o nosso ponto fraco. Ele sabe o seu gatilho. Então, ou você faz esse processo por meio do Espírito, e você dá acesso, e você deixa fluir, e entrega todo o seu coração, ou esse lugar vai se tornar um terreno perigoso, vai se tornar cheio de veneno de serpente. E esse veneno da serpente, contaminando o seu coração, é uma fonte que jorra para todo lugar. Aí vem veneno para o casamento, vem veneno para a igreja, vem veneno para a família, vem veneno para o ministério, para o trabalho, porque a gente não está fazendo esse processo do jeito que tem que ser. Como guardar o coração então? Vamos ver se vocês aprenderam? Emoção, primeiro, qual é a primeira metáfora? É como uma? Segundo, emoção é como um? Terceiro, emoção é como um? Uma semente, muito bom. Emoção é movimento. Tem até, eu fiz uma paródia da música da Cassiane. Quem gosta de Cassiane aqui, levanta a mão. Quem não gosta não tem cultura. Como você não gosta de Cassiane? Você vai chegar em casa, você vai ouvir essa música. Ó, eu vou só declamar, você vai completar. Deus não rejeita. Deus não rejeita a oração. É a Cassiane, né? Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Aí a paródia que eu fiz é: Deus não rejeita emoção é isso. Agora vamos cantar. Vamos lá. 1, 2, 3 e Deus não rejeita emoção. Que isso, gente? Meu Deus, uma salva de palmas para vocês. Deixa a Cassiane ouvir isso, vocês vão ver. Baixinha brava. Vai gerar emoção, né? Só que aí, gente, um dia eu vi um corte da Cassiane falando que não gosta de paródia. Não sei. Misericórdia. Só que aí, gente, agora a gente já sabe que tem uma responsabilidade, a gente entendeu um pouquinho com o que a gente está lidando, que isso afeta o nosso espírito, e a gente tem uma responsabilidade porque abre um espaço dentro da gente, é como um portal que dá acesso às raízes mais profundas do nosso coração. Por isso, como cuidar do coração? Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6, vai mostrar para a gente um manual, que é bíblico e psicológico, de como cuidar bem, de como guardar o seu coração. Então abra aí Filipenses 4, 6. Está escrito assim, ó: não andem ansiosos, ou preocupados, ou inquietos, por coisa alguma. Antes, sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições, com súplicas e ações de graça. Aí no verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes em Cristo Jesus. Aí no verso 8 ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor, nisso pensai. Aí no verso 9 ele vai dizer assim: tudo que vocês viram, ouviram e aprenderam, coloquem em prática isso.
e o Deus da paz estará com vocês. Filipenses 4, do 6 até o 9. Nesses 3 versículos, 4 versículos, está um manual completo de como a gente lida com as nossas emoções. Olha que poderoso. Primeira coisa que ele ensina a gente a fazer é não negligenciar a preocupação, a inquietação, a ansiedade, o que quer que esteja te preocupando ou te incomodando. É pegar essa preocupação e não passar batido, porque o que é andar? Andar é continuar como se nada tivesse acontecendo. Andar inquieto é manter um estilo de vida que não faz nada com aquilo que está sentindo, que nega o que está sentindo, ou que se acomoda ao que está sentindo e fica indiferente. Então ele está dizendo, não ande inquieto. Você tem que identificar a preocupação, você tem que identificar. Então, vamos colocar aí em 5 P's para ficar mais fácil de você lembrar. Primeiro P é a preocupação. Então não despreze, não desperdice preocupação. Se está te preocupando, é porque comunica algo do seu coração. Então aprenda a dar nome certo. Nós estamos até escrevendo agora para as crianças o emocionário cristão, que é como se fosse um dicionário das emoções, para dar nome certo para o que você está sentindo. Porque a gente fica falando, eu estou sentindo uma coisa ruim, estou sentindo um negócio esquisito, um trem estranho, não sei o que é. Só que a gente tem que aprender o que é tristeza, o que é raiva, o que é medo, o que é ansiedade, o que é culpa, o que é fome, o que é TPM, o que é demônio. O que é cada coisa? A gente, Deus, quando criou Adão, Ele deu uma capacidade para Adão, dar nome para os bichos. A gente tem que ter essa capacidade de dar nome para os bichos da nossa cabeça também. Entendeu? Pegar lá e dizer, haja luz. Começa a observar o que está acontecendo, o que está me preocupando. Não ande com a preocupação, identifica a preocupação, dá um nome para ela. Toda vez que sua alma está inquieta, é porque ela está querendo conversar. Inquieta, conversar, entendeu? Por isso que o segundo passo, depois que você deu o nome, que você nomeia, que você identifica o que você está sentindo, o que está te preocupando, por que aquilo está te preocupando, você tenta vasculhar e sondar, examinar o seu homem interior, você tenta fazer essa jornada de acender a luz, como a mulher da dracma perdida. Ela está em crise emocional, ela está inquieta, o que ela faz? Ela acende a luz, e ela pega uma vassoura, ela não negligencia aquilo, ela vai varrer a história dela, vai varrer o passado dela, vai varrer a vida dela, vai passar a história dela limpo, para que ela encontre o valor, o amor que está faltando, que está sendo ameaçado. Qual que é o segundo passo dessa jornada? Depois que ela identifica a preocupação, ela vai para o segundo P, que é a petição. Ela vai orar. E toda emoção é um convite para oração. Toda vez que você está emocionado, a sua alma está querendo orar. E a gente tem que aprender a comunicar com a alma. Emocionou, ora. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Porque você tem matéria-prima para orar o tempo todo. Gente, Deus se emociona. Deus se alegra, se entristece. Deus sente ira. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Aí você pode falar, não, isso é um antropomorfismo. É uma forma teológica de dizer como é que Deus se move na linguagem humana. Só que Jesus, Deus encarnado, Ele se emocionou, Ele chorou, Ele ficou nervoso, Ele se alegrou, Ele se enlutou. A Bíblia diz que a alma dele, Ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Ele falou em morte. Ele sabe o que é lidar, inclusive com pensamentos de morte. E ele teve um colapso emocional tão intenso, que os vasos sanguíneos dele, ou os vasos sanguíneos das glândulas sudoríparas se romperam. Uma reação que é tão rara, mas tão rara, que só acontece em quadros de colapso emocional profundo. Muito mais intenso que uma crise de pânico. Muito mais intenso que uma crise de ansiedade. Porque numa crise de pânico você fica pálido.
O que Jesus teve foi o extremo da palidez. Os vasos sanguíneos dele ficaram tão contraídos que eles romperam. Mas o que ele estava fazendo naquela hora? Orando. Porque toda emoção é um convite para oração. E toda vez que a sua alma está inquieta, o que ela quer? Conversar. Seu coração está querendo funcionar. Então, converse, dialogue. Nós precisamos receber do Espírito. Então, conte para o Espírito o que a alma está dizendo. Mas não deixe de contar para a alma o que o Espírito está dizendo. Você tem que pregar o Evangelho para suas emoções. Sim? Conte para o que você crê, aquilo que você sente. Mas conte para aquilo que você sente, aquilo que você crê. E quem dá a palavra final? O que você crê. Porque nós não vivemos pelo afeto, nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pelo que sentimos, vivemos pelo que cremos. Mas não podemos matar e esmagar e sufocar o que sentimos. Porque isso é automutilação. Isso esmaga o espírito. Eu preciso fazer essa jornada. Emoção é a preocupação. Vai virar uma petição. E aí qual que é a terceira parte desse processo? Depois da petição, o que vai vir na minha alma? Uma paz de Deus. Então Deus tem reservado para nós nesse processo, e a gente tem que aprender a fazer isso com o sentimento certo. Qual é o sentimento que Deus comunica com a gente naquele momento? Não é raiva, Deus não está com raiva. Deus não está comunicando um sentimento de desaprovação. Deus está comunicando a sua paz. Porque qual que é o ambiente certo para a gente fazer essa gestão das emoções? A paz de Deus. É um estado de espírito que vem e é comunicado com a nossa alma. Lembra da mulher da dracma perdida? O que move a mulher da dracma perdida a continuar varrendo? É a raiva? Se fosse eu que perco as coisas direto, eu ia falar, ô bicho burro. O que me movia a achar uma coisa? A raiva. O medo de alguém perceber que eu estou com uma dracma faltando. O que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? É a culpa, é o medo, é a raiva. Quantas vezes eu estou fazendo esse processo e o que me move é a raiva, é o medo. Mas olha a mulher, ela faz esse processo de varrer, de procurar o valor com diligência. Ela varre diligentemente. A palavra diligência significa cuidado, atenção, carinho. É uma palavra que até tem uma conotação de amor. É em paz, buscando algo que importa. Diligência. Deus está querendo comunicar conosco, para cuidar das nossas emoções, a sua paz. Sabe qual que é o ministério do Evangelho? A reconciliação. Reconciliação do nosso espírito com a nossa alma também. Porque não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então Deus está querendo nos reconciliar. Ele reconcilia céu e terra. E Ele está querendo reconciliar nosso espírito com a nossa alma, trazer paz, pacificar o nosso interior. Mas a gente fica nessa coisa da guerra, querendo vencer, e são as paixões da carne que fazem guerra contra a nossa alma. A gente não tem que fazer guerra contra a nossa alma, a gente tem que fazer guerra contra o pecado. E a gente precisa usar as emoções para descobrir os pecados. Quando a gente sufoca as emoções, a gente deixa de perceber os amores errados que a gente tem. A gente se torna até narcisista por vezes, porque a gente começa a ver tudo de um lugar onde a gente não se avalia. A gente avalia todo mundo, menos a gente. Porque a gente não ouve esse chamado do interior. Deus está querendo gerar paz, e o sentimento que nos move nessa busca pelo coração é a paz, não é a guerra. Essa paz de Deus que excede todo entendimento tem uma capacidade maravilhosa. Como que a gente começou? Qual é o nosso tema da mensagem? É como guardar o coração. O que o verso 7 diz? A paz de Deus que excede todo entendimento, o que ela faz? Guarda o coração. A resposta de Provérbios 4, 23,
é Filipenses 4:7. A paz de Deus é o lugar seguro do nosso coração. Então, onde eu guardo meu coração? Na paz de Deus. Como eu guardo meu coração? Fazendo esse processo. Pegando minha preocupação, transformando em petição, experimentando dessa paz. Essa paz vai guardar o meu coração dentro do coração de Jesus. Mas aí, tem um quarto passo. Porque ele diz assim, finalmente, irmãos, eu vou mostrar para vocês de onde vêm as emoções. Eu vou mostrar para vocês de onde vêm as disfunções emocionais. Toda emoção que te encarcera, que te aprisiona, ela vem de um pensamento errado. Porque, gente, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se é a verdade que liberta a gente, o que é que aprisiona? O que é que escraviza? Uma mentira. Então, toda vez que você está diante de um cativeiro emocional, o que está lá na raiz, no alicerce? Uma mentira. Tem uma mentira que você acreditou sobre Deus, sobre você ou sobre o próximo. E toda vez que as emoções estão te levando para um lugar de escravidão, de pecado, é porque uma mentira se instalou ali. E o método de Deus é completo, não é aceite suas emoções e viva, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como diz aquela canção, né? É você vai pegar e você vai agora para um lugar mais profundo, é daquilo que você crê. E sabe qual é o problema? É que a gente acredita em um monte de coisa que a gente nem sabe que acredita. Tem um monte de mentira que a gente acolheu como verdade, sem nem perceber. A gente não tinha consciência quando a gente estava recebendo um monte de informação. Dos nossos pais, da família, da escola, dos professores, um monte de informações do ambiente, sinais que a gente acolheu como crença. E aquela crença cria um senso de identidade distorcido, e eu vivo tentando proteger aquela crença, porque parece que sem aquilo eu não sou eu. Só que essa é a realidade, você está sendo alguém que você não foi chamado para ser. Tem uma identidade errada ali, que se manifesta por meio de uma mentira que foi acolhida como verdade. Por isso, finalmente, irmãos, quando você está diante desse processo, vai examinar seus pensamentos. E quando você encontra uma mentira, deixa a verdade do Evangelho chegar e substituir as mentiras que foram plantadas lá no seu coração, pela verdade do Evangelho. E, gente, a mentira não precisa nem discutir. A verdade não precisa discutir com a mentira. Quando a verdade chega, a mentira tem que ir embora. Assim como a luz e as trevas se dissipam quando a luz chega. Não tem guerra, não tem briga. Por isso nós precisamos do Evangelho para trazer a verdade sobre nós, para cada pedacinho da nossa alma. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, ele disse assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são fortalezas, gente? São construções, são prisões. Prisões onde os cativos ficavam lá aguardando a sua condenação, a sua punição. Assim é a nossa mente, está cheia de cativeiros e de prisões. E aí o que ele diz? E nós precisamos dar o que ela está pedindo. A presença de Deus é o lugar das nossas emoções. Como que a gente guarda o nosso coração? Transformando as nossas preocupações em matéria-prima da presença. A gente tem que fazer esse fluxo completo. A gente não pode infartar nosso coração. A gente não pode viver num ritmo descompassado, com uma arritmia desse coração. Vamos ajustar o ritmo ao ritmo do coração de Jesus. E aí, gente, esse caminho, essa jornada, é uma jornada que às vezes a gente vai se sentir muito mal de fazer, porque vai doer, vai sangrar, a gente vai expor um monte de ferida. E aí o verso 7, que é a resposta de Provérbios 4:23, diz algo interessante. Ele diz que a paz de Deus vai guardar o nosso coração,
em Cristo Jesus. E aí eu queria lembrar vocês do que aconteceu no fatídico dia da crucificação. Sabe que aquele dia estava se cumprindo uma profecia: nenhum dos seus ossos seria quebrado. Eles utilizavam-se desse artifício para acelerar o processo de morte de um crucificado, porque com os ossos quebrados não era possível respirar. Você precisava fazer esse movimento na cruz cada vez que você fosse respirar, porque esse movimento dos braços abertos impedia o movimento respiratório, a inspiração e a expiração. Então o único jeito de respirar era se você se apoiasse sobre os pés e fizesse um movimento torácico. Sabe que havia uma profecia que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Então, quando eles estão acelerando aquele processo, porque era sexta-feira e era Páscoa, eles precisavam acelerar o processo da morte. Eles chegam e eles quebram os ossos dos outros dois crucificados, mas quando chegam diante de Jesus, eles percebem que Jesus já havia expirado. E aí eles fazem algo. O texto bíblico diz que eles pegam uma lança, os soldados pegam uma lança e perfuram e traspassam o lado de Jesus. E o que acredita-se é que eles faziam isso pelo lado direito. Eles pegavam o espaço entre as costelas e eles perfuravam aquele lugar para que aquela lança chegasse até o coração e traspassasse. E Isaías 53 vai nos dizer que ele foi traspassado. Ele não foi fraturado, mas ele foi traspassado. Creio eu que era uma figura de que a igreja viveria em unidade, por isso não teria fratura, mas ela seria ferida no coração. No coração de Jesus tem uma ferida. E a pergunta é: por que, gente? Por que tem uma ferida no coração de Jesus? E eu aprendi isso na medicina, que só dá para costurar uma parte na outra se as duas estiverem feridas. Só dá para fazer uma sutura se as duas partes estão feridas. Nós estávamos feridos desde a queda. O nosso coração cheio de feridas, e toda ferida que a gente experimenta, todas essas angústias que a gente tem, trauma, abuso, violência, negligência, traição, rejeição, tudo isso vem de uma raiz, vem da queda. E a gente vai ferindo mais ainda, por vezes intencionalmente, por vezes sem intenção, mas a realidade é que nós somos feridos. E o nosso coração é ferida. Mas o coração de Deus não, o coração de Deus estava inteiro. Quando a gente caiu, Deus continuou sendo Deus. Mas, por sua graça e bondade, Deus envia seu Filho ao mundo. E Hebreus capítulo 4, verso 15 vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de cada uma das nossas fraquezas. Ele em tudo foi tentado, ele sentiu cada uma das dores que a gente sente. Não tem uma dor, não tem uma ferida, não tem uma emoção que a gente sinta, que a gente não possa olhar para Jesus e ele não esteja ao nosso lado dizendo: eu sei, eu senti isso. Não tem uma fraqueza nossa que Cristo não tenha uma correspondente na cruz para dizer: eu sei como é se sentir assim, eu me compadeço de você, eu sou o seu sumo sacerdote. Mas sabe o que ele estava fazendo na cruz? Deus entregou o seu Filho para sofrer todo tipo de ferida que um ser humano pode sofrer. Ninguém foi tão castigado em toda a história da humanidade. Nenhuma técnica de morte, de condenação, de flagelação foi tão cruel ao longo de toda a história da humanidade quanto a da cruz. E nenhum condenado à cruz, a crucificação, morreu tão rápido quanto Jesus, porque ele foi castigado com um nível, uma intensidade de ferida que nenhum outro ser humano já foi, para poder dizer para mim, para você: eu sei o que é isso, eu senti isso. Qual é a ferida que você tem? Você foi abusado? Ele também foi.
Você foi traído, Ele também foi. Você foi rejeitado, Ele também foi. Você foi violentado, Ele também foi. Você perdeu alguém, Ele também perdeu. Os seus, aqueles que você mais amava, te abandonaram, Ele também. Não tem um tipo de ferida humana que o Cristo não tenha padecido. Sabe por quê? O coração dele estava sendo ferido, e aquela lança exemplificava isso. Sabe por quê? Porque a cruz agora seria mais do que um símbolo. A cruz seria uma sutura que o próprio Deus faria do alto do céu até o lugar mais baixo da terra. E Ele estava costurando a humanidade a Ele. Mas tem uma outra coisa que Ele estava costurando. Ele estava costurando o coração dele ao nosso coração ferido. Por isso que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração no coração de Cristo Jesus. Ele sabe o que é ser ferido. E Ele hoje veio aqui anunciar que pelas suas feridas nós somos curados. E a cura não é a ferida nunca ter existido. A cura é a ferida ser costuradas dele. Eu não sei qual é a sua ferida, mas Cristo sabe. E existe um correspondente no coração dele para cada ferida que o nosso coração tem.